Pelo que vocês estão falando, então não existe um caminho sem ter o suporte da alta liderança, né? Ainda mais quando é essa experimentação que às vezes pode dar resultado no curto prazo, mas também às vezes você precisa ficar insistindo um tempo mais, né? Não dá para fugir desse suporte, né? É mais do que isso, Tassos. Não é nem a liderança, é a maneira como a organização escreve os incentivos, que também serve para a liderança. Porque se você não tiver um líder que é reconhecido, remunerado e promovido por inovar, a organização não vai inovar. Porque ela vai entender que, poxa, se o presidente, se o CEO, se o dono está ali fazendo arroz com feijão, entregando só a curto prazo, esse é o exemplo que eu devo seguir. Afinal, ele é o líder da organização. E aí a gente já começa a falar de cultura novamente. Exato. Esse é o ponto. Então, como é que você coloca o erro, a falha, numa estrutura que promove e demite? As pessoas vão fazer a associação que é errada de se eu testar e acertar, eu sou promovido, se eu errar, eu sou demitido. O que as pessoas vão fazer? Não vou testar, porque pode dar errado e vai dar errado, mas as pessoas não querem perder o emprego. Então, é isso que é difícil. Criar essa cultura, escrever os incentivos e mostrar que inovar é parte do trabalho é o que as melhores empresas, e não por coincidência, as maiores do mundo fazem. E as políticas, geralmente, né, das empresas, das empresas em geral, elas são políticas de reconhecimento de curto prazo. Né? Eu vejo, por exemplo, na Salvatore, a gente tem vários programas de empreendedorismo e que fazem muito reconhecimento, não só, a gente tem programas que desenvolvem, ele é de empregado, ele recebe ideias, se incide em outros grupos, ele recebe, inclusive, investimento para poder desenvolver essas ideias, para apresentar na prática o resultado daquilo lá, e é reconhecido, inclusive. E a gente tem também, ao mesmo tempo, em paralelo, um programa chamado Falha Nossa, onde a gente, você conhece, não sei se eu cheguei a comentar, sim. Já, onde a gente traz os cases de sucesso, que são divulgados, né, num evento para toda empresa, mas o foco não está na falha em si, mas no aprendizado que foi gerado, e o que de diferente a gente vai fazer a partir dele. Então, a gente incentiva, na verdade, de uma forma positiva. Isso não é uma apologia, obviamente, ao erro, porque o erro ninguém quer errar, mas é uma compreensão de que o erro relacionado à inovação e algo realmente que você está fazendo pela primeira vez, eu estou compreendindo dentro de um contexto maior, porque senão ele pode matar a inovação, inclusive. Então, acho que se torna um desincentivo, no fim das contas. E a gente falou de pessoas, a gente falou de cultura, agora eu queria entrar um pouco na conversa sobre estrutura. Vejo muitas empresas que têm diretoria de novos negócios, por exemplo. Outro banco que hoje em dia já fala em inovação aberta, especificamente. Vocês acreditam que é necessário ter, dentro da estrutura da empresa, uma área dedicada a buscar inovação, a pensar em novas possibilidades? Agora, falando do ponto de vista mais formal mesmo. Essa é uma pergunta interessante, né? Eu acho que tem, tipo, torcida de futebol, né? Nem a turma que acha que sim, tem a turma que acha que não. Mas conta como é que é, então, Nasceu Locke. Eu diria o seguinte, que empresas que têm uma cultura de inovação bem madura, avançada, e elas conseguem trabalhar de uma forma muito descentralizada, né? E principalmente pelo que a gente chama de inovação de horizonte 1, são inovações mais incrementais e próximas ao corpo, né? Você consegue espalhar essa função e essa mestria, ela está presente lá na ponta, em pessoas que executam a rotina e ao mesmo tempo a inovação. Isso funciona bem, não vejo problema nenhum. Para inovações mais disruptivas e construção de novos negócios, mesmo que a ideia parte das áreas de negócio, muitas vezes você precisa de alguém para orquestrar isso, para conectar isso à estratégia, para trazer os atores de fora. Aí é mais difícil, na minha opinião, de você ter isso muito descentralizado. Então, eu vejo que faz muito sentido, são CPAs que vão fazer isso. Quando você fala de investimentos também, eu acho que é importante você ter isso mais centralizado. Quando você fala de horizonte 1, como eu falei, você pode ter os dois modelos, né? No nosso caso, na Salvatore, nós temos um laboratório, que é o Solar, que faz os 3 horizontes de inovação, mas a gente conta com as áreas são muito integradas, na verdade. Nosso propósito nunca foi, nunca será descentralizar, concentrar a inovação, não. A gente é um orquestrador do movimento de inovação, incentivador, a gente coloca a metodologia, né? A gente tem o acompanhamento, mas, acima de tudo, a gente capacita e incentiva as pessoas nas pontas. Por exemplo, a gente tem 100 embaixadores de inovação espalhados pelo Brasil inteiro, para que elas possam inovar lá e a gente, obviamente, possa ajudá-las no que for necessário. Essa ideia tem que circular também pela empresa. Exato. Bruno, e você, de qual time? Eu sou do time que tem que ter, mas tem que trabalhar para acabar.
é a área de inovação temporária. Eu vou te dar um exemplo que eu acho que é bom, assim. Vou pegar ali 95, 96, internet. Todas as empresas tinham uma área para olhar a internet. Tem um departamento aqui que vai olhar negócios na internet. No digital. Se você vê isso numa empresa hoje, você vai achar que é uma empresa velha. É a empresa que parou no tempo. AI. Tem uma série de empresas hoje criando o cargo do Chief Artificial Intelligence Officer, que é o Caio, né? Que todo mundo brinca. Cara, é natural. É um negócio novo. Você tem que aprender. Você tem que ter alguém ali dedicado. Mas isso tem que, como o Rodrigo falou muito bem, descentralizar. Perpetuar a organização. Inovação é a mesma coisa. Se uma única área é responsável pela inovação da empresa, essa área é o gargalo de inovação da empresa. Não pode ser uma atribuição exclusiva dessa área. E essa área... Não, e às vezes quando sai, né, alguém de papel central ali também, né, desmorona. E essa história eu conheço. E essa área precisa trabalhar para orquestrar e para descentralizar a inovação para a organização, a ponto dela ser desnecessária e ela vai fazer outra coisa. Pegar exemplo de uma empresa super inovadora, o Google. Se você procurar área de inovação do Google, não tem. Agora, o Google X é a área de inovação de negócios disruptivos. O Google Capital faz investimento. O Google Launchpad faz fomento ao ecossistema. Ele tem áreas, só que elas são específicas. Ele é tão grande e tão complexo que ele começa a olhar o que essa área pode fazer pontualmente e temporariamente. Porque depois, talvez, isso vira uma atribuição das áreas de negócio. As áreas de negócio aprendam a inovar, aprendam a se conectar com o ecossistema. Essa área vai ter uma mudança de função. Então, tudo bem. Esse é o caminho natural. Pelo menos quando a gente estuda, é assim que as organizações se comportam.